Durante as interações sociais, um clique sobre uma pessoa pode invadir a sua mente de repente. Fique atento a esses alertas repentinos. Eles podem ser cruciais quando você estiver tentando descobrir quais são as reais intenções de alguém. Os seres humanos, por serem criaturas sociais, são programados para ter empatia. Esta reação é movida pelo instinto. Você sente o que o outro está sentindo. Quer seja um amigo que está triste por uma perda, ou um colega que está comemorando alguma conquista, você acaba sentindo o mesmo que eles. Se alguém demonstra empatia, isso é bom. Mas se demonstra a falta dela, é melhor ter cuidado. Uma pessoa levanta o astral dos outros quando chega ou faz todo mundo ficar desanimado? Ela tem uma vibe assustadora? Talvez seja alguém que o encara por muito tempo ou invade seu espaço pessoal sem a sua permissão. Na maioria das vezes, as figuras assustadoras não percebem as pistas sociais. Algumas delas simplesmente não estão nem aí para isso. Mesmo depois de você ter estabelecido um limite, continuam a ultrapassá-lo. Aí você pode ter que confrontá-la diretamente dizendo algo tipo: "Ei, cara, para de estragar meu bom humor." Ou talvez não. A pessoa faz contato visual? Não? Então ela pode estar tentando esconder alguma coisa, ou talvez seja tímida. Ela tem um olhar bondoso e simpático? Parece que está sorrindo com os olhos e dá para ver solidariedade neles. Eles se conectam com você de um jeito bom. Já no caso do olhar maldoso, os olhos geralmente ficam um pouco apertados. O olhar maldoso é totalmente desprovido de qualquer solidariedade e é difícil de se conectar com ele. Ouça sua intuição quando olhar dentro dos olhos de alguém. Isso vai lhe dar uma boa noção das intenções do indivíduo. O aperto de mão ou o abraço dessa pessoa é caloroso e convidativo ou faz você sentir vontade de sair correndo? Por falar em aperto de mão, ele é praticamente uma linguagem. Se suas mãos estiverem suadas, isso indica nervosismo. Se o aperto for frouxo e fraco, isso geralmente indica que a pessoa tem baixa autoestima. Aquele aperto de mão que parece estrangular os dedos costuma vir de pessoas que sentem que precisam ter controle sobre a situação. E tem aquele que parece mais um abraço, no qual a pessoa balança sua mão entre as duas dela. Os especialistas em linguagem corporal dizem que esse tipo é uma tentativa de mostrar mais afeição e de fortalecer o vínculo. Quando um grupo de pessoas está rindo, cada uma delas olha para aquela de que gosta mais. Depois de ouvir uma boa piada ou no meio de uma discussão interessante, cada pessoa instintivamente olha para quem gosta mais. Isso acontece porque ela quer ter certeza de que o objeto de desejo dela aprova e compartilha de seu senso de humor. Então, para descobrir tudo sobre um grupo de amigos, tenha algumas boas piadas na manga e observe a reação de todos. Essa experiência pode revelar coisas surpreendentes. Efeito de ancoragem. As pessoas acham muito mais fácil avaliar uma coisa se elas tiverem o preço original, mesmo se ele estiver errado, para comparar. Isso é bem usado pelas lojas. Por exemplo, você não compraria uma blusa por R$ 1.200 em sã consciência, mas se vir que originalmente ela custa R$ 4.000, vai achar que é até pecado perder uma oferta dessas, mesmo que o preço original tenha sido inventado. Nós costumamos ver nossas memórias como se fossem curta-metragens ou videoclipes. São coisas que ficam guardadas em algumas gavetas no nosso cérebro, e por lá ficam, seguras e inalteráveis. Mas parece que as lembranças do passado mudam a cada vez que passam pelo olho da nossa mente. O conteúdo delas é influenciado pelos lapsos de memória e por eventos que aconteceram em um passado mais recente. Por exemplo, você não tem lembranças muito claras de todas as pessoas que foram a uma reunião familiar 2 anos atrás, mas já que a sua tia nunca perde encontros assim, sua mente pode incluí-la nas memórias, mesmo se ela não tiver ido a este evento. Mastigue alguma coisa quando estiver nervoso. Antes de uma conversa importante, de um discurso público ou outro evento que lhe deixa nervoso, é bom mastigar um chiclete ou até comer alguma coisa. Um estudo realizado em 2011 na Universidade de Medicina e de Medicina Dentária de Tóquio concluiu que o movimento de mastigação reduz drasticamente o sentimento de ansiedade. O negócio é que ninguém come quando se sente ameaçado. Então,
Enquanto você mastiga, seu cérebro pensa que você pode relaxar. Ele envia um sinal que alivia a tensão e lhe ajuda a se acalmar. É como se você estivesse enganando seu cérebro. A mesma pesquisa de Tóquio explica que os antigos maias e gregos, que costumavam mascar resina de árvore, eram menos tensos que os seus companheiros que não tinham este hábito. Ah, então é por isso que os bois da fazenda da minha avó estão sempre calminhos. Tá bom, vai, ok, deixa pra lá. Deflexão ao resultado. Nós geralmente julgamos se tomamos a decisão certa analisando o resultado final, não pensando no que tivemos que fazer para alcançar aquilo. Isso geralmente é usado pelas propagandas que fazem você pensar só no resultado final. Por exemplo, em comprar. Então, se agora você está usando um iPhone novinho em folha, não pode dizer que a decisão de gastar todo o seu dinheiro nele foi certa. Imagine que você está indo de carro para uma reunião importante, mas é em um lugar que você não conhece. É bem provável que você vai parar de conversar com os outros passageiros, abaixar o volume do som ou até mesmo desligá-lo e focar nas ruas para não se perder. O Dr. Steven Yantis, professor na Universidade Johns Hopkins, comprovou que quando prestamos atenção ao que estamos ouvindo, nos concentramos menos nas informações visuais que o nosso cérebro processa. É por isso que a gente precisa desligar qualquer barulho de fundo para não entrar na rua errada. A multitarefa é muito mais difícil do que fazer uma coisa de cada vez. E isso requer uma capacidade extra de processamento das áreas do seu cérebro que são responsáveis por esta função. Se as nossas mãos não estiverem fazendo alguma coisa durante uma conversa, geralmente começamos a gesticular. Os italianos, por exemplo, praticamente falam com as mãos. Mas você sabia que a gente tem que agradecer aos peixes por saber usar estes movimentos emocionais? O professor Andrew Bass, da Universidade Cornell, revelou que o nosso instinto de gesticular durante as conversas é parte de nossa evolução. Os cientistas investigaram como as redes neurais do cérebro, que nos ajudam a gesticular e a falar, foram desenvolvidas. E eles descobriram que os sinais sociais que as aves e os mamíferos, incluindo os humanos, usam vêm do rombencéfalo dos peixes. E nos humanos, a fala e os movimentos das mãos vêm desta mesma parte do cérebro, o que justifica a origem evolutiva. Nós gastamos de 70% a 80% do nosso tempo envolvidos em algum tipo de comunicação. E geralmente seguimos as ideias dos outros. E é por isso que colocamos o carro automaticamente perto de outro em um estacionamento. Rob Henderson, assistente de pesquisa na Universidade de Yale, pesquisou este assunto e destacou diversos motivos pelos quais as pessoas copiam o que os outros fazem. Um deles é porque a quantidade de produtos e serviços que estão à nossa volta é enorme e não temos tempo de testar tudo. É por isso que usamos coisas que já foram testadas pela maioria. É também por isso que, nos comerciais, geralmente ouvimos que aquele produto é recomendado por 9 entre 10 especialistas. Assim, estamos sendo estimulados a fazer o que os outros fazem. Copiar os outros é natural e nem sempre é uma coisa ruim. Isso pode até ajudar a superar medos. Se você deseja atrair a atenção de alguém, dando aquele olhar especial que ensaiou um monte, não desanime se a pessoa não prestar atenção. Em média, são necessárias 3 tentativas para que os outros possam captar qualquer sinal que você fizer. Você pode literalmente ler mentes se prestar atenção na direção para a qual as pessoas olham quando estão pensando. Se for para baixo e para a esquerda, significa que estão no meio de algum monólogo interno e decidindo algo. Da mesma forma, olham para baixo e para a direita quando tentam se lembrar de algo ou estão usando a imaginação. Passei em um exame hoje e passei em outro exame hoje. Há uma pequena diferença, mas preste atenção. Uma palavra significa muito e esse outro mostra que a pessoa quer demonstrar como é boa em algo. Ou está apenas se achando. Quer que alguém fique tranquilo em sua companhia? Levante as sobrancelhas. É um sinal de que você está vulnerável agora e precisa de proteção. As pessoas vão reagir de acordo com isso. As pessoas copiarão sua linguagem corporal se gostarem de você e quiserem sua reciprocidade. Tente algumas posturas e gestos característicos durante uma conversa. Se elas espelharem, você está no caminho certo para conquistá-las. A postura revelará tudo sobre a confiança de uma pessoa à sua frente. As costas retas e a cabeça levantada significam ambição e autoestima.
Posição curvada e olhar para baixo significam o oposto. Se alguém se lembra claramente de qualquer coisinha a seu respeito, mesmo que você não se importe muito, pode ter certeza de que essa pessoa gosta muito de você. Se durante uma conversa uma pessoa afasta qualquer objeto que esteja entre vocês, essa conversa é realmente significativa para ela. Ou talvez seja você quem a torna tão especial? Quando somos desastrados e cometemos erros, somos mais bonitos e atraentes e subconscientemente sabemos disso. Se alguém é desajeitado próximo de você, essa pessoa quer desesperadamente confiar e se aproximar de você. Se as pessoas pedem pequenos favores, elas confiam e desejam construir relacionamentos confiáveis com você. Funciona como um pequeno investimento em algo grande, e isso também pode ser usado a seu favor. As pessoas gostam de quem já ajudaram de alguma forma. Inicie uma conversa com uma pessoa de quem gosta. Depois, acene com a cabeça e sorria após uma palavra específica que você usa. Se ela também começar a usar essa palavra com mais frequência, seus sentimentos são mútuos. Se alguém estiver com raiva de você, a reação natural é ficar longe. Mas tente fazer o oposto, fique perto. Quanto mais perto estiver, mais difícil será para a pessoa ficar com raiva de você. Verifique se alguém o está observando secretamente na multidão. Apenas boceje. Isso fará a pessoa bocejar também, porque o bocejo é contagioso. E mais ainda se for de alguém em quem prestamos muita atenção. Faça um pequeno comentário sobre a aparência de alguém assim que você o conhecer. Não precisa ser um elogio e com certeza não deve ser uma crítica. Um comentário sobre a cor dos olhos funcionará. Você vai imediatamente chamar a atenção da pessoa e ela vai se lembrar de você. Você fica estressado durante as entrevistas de emprego? Talvez esteja preocupado em não se destacar o suficiente para uma empresa que está entrevistando várias pessoas. Um modo seguro de se destacar da multidão é usar o efeito da posição serial. Isso é baseado na ideia de que as pessoas tendem a lembrar a primeira e a última parte das coisas e não o que aconteceu no meio. Imagine que você está tentando memorizar uma lista de mantimentos em aproximadamente 10 segundos. É provável que você se lembre dos primeiros e dos últimos itens, mas não muito do que está no meio. Você tende a lembrar o começo e o fim das coisas. Então, da próxima vez que estiver em uma entrevista de emprego, insira seu nome e fale sobre si no começo e no fim. E se tudo der errado, você sempre pode usar um chapéu estranho. Isso geralmente é difícil de esquecer. Brincadeirinha, não faça isso. Você se lembra de se sentir próximo de seus colegas do time de futebol ou vôlei na escola? Isso é porque ser ativo com alguém pode ajudar a formar laços mais fortes rapidamente. Então, se você está em um novo relacionamento ou iniciando uma amizade com uma pessoa, em vez de ir ao cinema ou sair para comer, tente fazer uma atividade junto a ela que possa fazer seu sangue bombear. Talvez escalar ou até mesmo ir a um parque de diversões. Quando você libera sua adrenalina e bombeamento de sangue, seu corpo libera endorfinas. Como consequência, isso o deixa com um humor melhor e mais entusiasmado com qualquer coisa que estiver fazendo. Nesse caso, conhecer alguém. As primeiras impressões são importantes, seja para conhecer novas pessoas em uma festa ou para se apresentar ao seu futuro chefe. Mas há uma maneira de controlar as primeiras suposições de um estranho. Enquanto você está conversando e conhecendo alguém, tente apontar algo que ambos têm em comum. Talvez tenham crescido na mesma cidade ou tenham frequentado a mesma universidade. Ao fazer isso, a pessoa com quem você está falando baseará suas suposições nessas coisas em comum. Como a conversa também está relacionada a ela, suas suposições sobre você serão mais positivas. Isso é conhecido como o efeito de halo. E embora isso exija um pouco de esforço no departamento de habilidades de conversação, é muito melhor do que gritar como eu, para alguém que você acabou de conhecer. Existem diversas maneiras de fazer isso. Certifique-se de usar seus nomes quando estiver falando com elas pela primeira vez. Quando você conhecer alguém pela primeira vez em uma festa ou evento de trabalho, diga o nome da pessoa logo após se apresentarem. Oi, Jill, prazer em conhecê-la. Depois continue a usar o nome da pessoa durante a conversação. Isso fará com que ela se sinta envolvida na conversa e, consequentemente, se sinta importante. Como é a voz da sua mãe? E da sua avó? Espero que seja calorosa, suave e bondosa. Ouvir um adulto falar devagar e calmamente, com um tom mais caloroso, tem efeito calmante em crianças e até nos animais de estimação. Os adultos perceberam isso também. Se a voz de alguém soar fria, rígida e abrupta, podemos deduzir que isso indica que a pessoa não consegue entender os sentimentos dos outros. Não é imaginação sua.
Quando se sente confiante e sabe o que está fazendo, você tende a elevar o tom da voz quando está negociando ou debatendo com alguém. Você também pode prestar atenção na frequência e em que momentos sobe o tom e quando fala empolgadamente. Tudo isso faz parecer um líder e as pessoas provavelmente vão segui-lo. O simples ato de elevar a voz e falar com as pessoas de forma ríspida e fria dá a entender que você está tentando disfarçar sua falta de conhecimento ou de experiência, fazendo com que os outros não confiem em você como líder. Quando estamos estressados, nossas cordas vocais costumam ficar comprimidas. Isso faz a voz ficar quebrada e irregular. Você pode até tropeçar sobre as palavras. De modo geral, vai parecer que sua fala é muito desorganizada, dando a entender que você está estressado ou ansioso. Uma pessoa confiante fala com um tom suave e constante. Mantém o volume em um nível confortável e estável, e as palavras saem de forma regular. Sabe as cordas vocais comprimidas dos estressados de que eu falei há pouco? Então, elas serão afrouxadas em quem é confiante. Isso permite um fluxo de ar estável. Então, a pessoa vai parecer firme e à vontade. Os outros vão considerá-la forte e confiante. Se você quer dominar os seus sonhos e torná-los mais vívidos e fáceis de controlar, é só começar a jogar videogame. Isso porque tanto os videogames quanto os sonhos que a gente tem à noite representam realidades alternativas. Pelo menos é isso que afirma Jane Gackenbeck, psicólogo na Universidade McEwan, no Canadá. É por isso que quem consegue controlar seu ambiente de jogo geralmente transfere esta habilidade para os sonhos. Precisa de mais uma desculpa para jogar videogame? Que tal usar sua experiência como jogador para controlar os seus pesadelos? Nada mal, né? Parece brincadeira, mas quem se irrita facilmente no trânsito costuma ter muitos adesivos no carro, independentemente do conteúdo deles. Um grupo de pesquisadores liderados pelo psicólogo William Slenko, na Universidade Estadual do Colorado, em Fort Collins, investigou os casos de incidentes com ataques de fúria no trânsito. Eles chegaram à intrigante conclusão de que quem tem mais adesivos no carro era mais propenso a se envolver em uma briga de trânsito. E estes adesivos, por incrível que pareça, previam o comportamento raivoso melhor do que o valor do carro, sua marca ou seu estado de conservação. Se você quiser manter uma conversa por mais tempo, mas não sabe o que dizer, pergunte alguma coisa para a pessoa com quem você está falando. Depois de ouvir a resposta, continue olhando para ela sem dizer nada. Você vai perceber que a pessoa vai continuar a conversa para evitar o silêncio. Clique no joinha se isso funcionar. Em 2011, um estudo holandês publicado no Journal of Experimental Social Psychology revelou algo que todo mundo, de certa forma, já sentia. De acordo com esta pesquisa, o silêncio se torna constrangedor quando interrompe o fluxo da conversa. Um silêncio breve de 4 segundos pode afetar a autoestima dos interlocutores, fazendo com que eles se sintam ansiosos, rejeitados e menos seguros de si. Em conversas fluídas, até comentários estranhos podem passar despercebidos, não interrompendo o fluxo contínuo da conversa. A cor das paredes do seu escritório pode definir o quão produtivo você é. É o que diz Angela Wright, uma famosa psicóloga das cores. Angela criou o conceito cientificamente comprovado de que a cor afeta o organismo e escreveu um livro super interessante sobre a psicologia das cores. De acordo com as descobertas dela, se você quer um ambiente estimulante e energizante, o azul é a melhor opção. Misturar tons de azul e laranja vai não só fazer você ficar mais produtivo, mas também equilibrar sua mente e emoções. Esta é uma dupla perfeita para quem não se importa em trabalhar o dia todo.